misteriosas de Jesus no Evangelho de hoje. Palavras cheias de um mistério profundo. Eles estavam no cenáculo, estavam celebrando a ceia sagrada. E quando Judas, o traidor, se afasta para entregar Jesus, para trair o seu amigo, Jesus afirma: agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Na hora que o traidor se afasta, na hora que começa o drama da paixão, Jesus afirma: agora foi glorificado o Filho do Homem. Nós faríamos diferente. Quando começa o problema, quando começa a traição, quando começa a doença, quando surge o desemprego, quando surge o espinho na nossa carne, nós dizemos: está tudo acabado. É o fim. Dizemos até entre nós, gente simples do interior, diz mais: danou-se, acabou-se. Jesus não. Quando começa ali o drama da paixão, quando Judas sai para traí-lo, Jesus afirma: agora foi glorificado o Filho do Homem. Que mistério! E que ensino para nós. Quando nós olhamos para a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós temos a certeza de que os apóstolos entenderam este ensinamento de Jesus. Diz o texto sagrado no capítulo 14, que Paulo e Barnabé, encorajando os discípulos, os exortava a permanecerem firmes na fé, dizendo: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Assim como Jesus, no início do drama da paixão, naquele momento forte, onde ocorria um dos reinícios do seu sofrimento, que aumentava cada vez mais, até chegar num paroxismo para nós inimaginável. Ele chega a suar sangue. Os apóstolos perceberam que o início dos sofrimentos é o início da glorificação. Tudo aquilo que acontece conosco já faz parte, em germe, como raiz, daquilo que vai nos tornar melhores, maiores, renovados, transformados, novos. Eles perceberam que se houvesse um desespero no começo do processo,
se perderia todo o resultado no final. Perder as rédeas no início da dor, se é que é possível para nós, de algum modo, nos achar no comando de algo, mas aí entra o conceito de fé, onde nós, perdidos e cegados pela dor e desespero, sabemos que há uma mão invisível e providente de Deus, mantendo a ordem da situação, da nossa vida, do nosso caminho. Ali, com os sofrimentos, ali com a dor e as dificuldades, já começa a glorificação, já é em certo modo a glorificação daqueles que confiam e caminham com Jesus Cristo, nosso Senhor. As palavras do apóstolo devem ficar guardadas. As palavras de Paulo e Barnabé têm que ficar fixadas no nosso coração. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus, para sermos glorificados. Já agora, em meio aos sofrimentos, suportando o peso da situação, o peso da traição, o peso do abandono, e nós dizemos assim: é pesado demais para mim, é duro demais para eu suportar. Meus irmãos, a palavra glória no hebraico tem exatamente o sentido de peso, kavod. Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, mas Jesus falava na língua própria do seu povo, que não era o grego. Kavod. Ele estava no mundo do aramaico, do hebraico, na cultura própria dos judeus, do seu povo. Quando no Novo Testamento se diz doxa, para referir-se à glória, estava dentro desta palavra também o sentido profundo de peso. Interessante que quanto maior é o objeto, e quanto mais ele contém coisas, maior é o seu peso. E quando nós lemos o Salmo, nós vamos vendo quanta coisa está dentro de Deus, digamos assim, como Deus comporta tantas coisas que o torna glorioso, muito pesado. Salmo 144. O Senhor é misericórdia, é piedade, é amor, é paciência, e coloca mais coisa, é compaixão, e coloca mais coisa. Ele é mais pesado ainda. Ele é muito bom para com todos, a ternura dele abraça toda a criatura. E continua o Salmo: vai colocando grandezas, qualidades dentro de Deus, de modo a mostrar a sua grandeza, o seu peso, a glória de Deus, a grandeza de Deus, o peso de Deus. É grandioso. Quanta coisa Jesus iria passar: humilhações,
bofetadas, vamos colocar mais coisas, desprezos, vamos encher mais o peso que Jesus deveria carregar, incompreensões, flagelos, a cruz, a nudez, tudo aquilo era pesado. Peso, glória, kavod. A glorificação de Jesus era o peso de tudo que ele carregava, para manifestar o seu respeito, a sua submissão, a sua aceitação, a grandeza do Pai. Por isso Deus o glorificava, porque aumentava o peso de tudo aquilo que ele suportava, por amor a nós e por amor ao seu plano redentor, salvador. Da mesma forma com a nossa vida, Deus foi colocando durante o percurso da sua jornada desilusões, traições de muitos que se diziam seus amigos, traição dentro do trabalho, a pessoa que comia ao seu lado, com quem você partilhava mensagens privadas, fraternas. Quantas coisas foram acontecendo, foram se acumulando, gerando um peso nas suas costas. Quantos pecados foram gerando peso na sua consciência, e foi se tornando difícil o seu caminhar ao longo da sua vida, arrastando tanto peso. Tudo isso você pode transformar em glória, em resplendor, em vitória. Você tem dois caminhos: cair na depressão, no pessimismo, por causa do peso de tudo que está acontecendo em sua vida, ou dizer como Jesus: não, agora comecei a ser glorificado. Agora é que começou a se realizar o mistério de Deus na minha vida. O que parece ser o fim da minha empresa, o fim do meu casamento, o fim da minha família, tudo isso que está se juntando, se acumulando, tudo isso não é ponto final. Não, este peso é glória. Eu comecei a ser glorificado, eu vou vencer, e não vou vencer sozinho, eu vou vencer em comunidade, porque assim como Jesus, após a sua ressurreição, foi fazendo de tudo para reestruturar a sua comunidade, fazendo os discípulos de Emaús voltarem, esperando Tomé retornar para manifestar-se a ele junto dos apóstolos, indo atrás daqueles que estavam pescando, como que voltando à vida antiga, e retomando no coração de Pedro a sua missão. Assim também todo este peso, tudo isso que vai servir para meu amadurecimento, para a minha glória, eu devo voltar e viver na comunidade dos cristãos. É um perigo, meus amigos, o homem que vive sozinho, a mulher que vive sozinha, sofrer dentro de casa, deitado numa cama, só auxiliado por remédios, sofrer afastado, como se não precisasse da religião, da oração, da súplica, da intercessão dos seus companheiros de caminhada na fé. Suportar o peso que você deve suportar
dentro da igreja como alguém que está plantado diante do altar, é assim que diz o Salmo, nos átrios do Senhor. Suportar tudo isso, ladeada por seus irmãos na fé, dentro da comunidade, e sem olhar somente para os teus problemas, mas olhando também para as necessidades dos outros, e assim, enquanto você vai vivendo aquilo que é sua parte, no que falta aos sofrimentos de Cristo, é assim que nos escreve São Paulo. Enquanto você sofre a sua parcela, o que lhe cabe nesta vida, atentar-se às necessidades dos outros, e há tantas coisas a se fazer na comunidade. Eu penso aqui, e citava este final de semana, na catequese, eu citava os grupos de estudo bíblico, tantos cursos que são apresentados em nossa prelazia, tão bem escolhidos, preparados com tanto carinho, tantas atividades pastorais que nós podemos olhar com mais atenção e assumir com mais compromisso. O dízimo, quantos de nós ainda não nos tornamos sensíveis para a necessidade de ajudar com aquilo que Deus nos deu, as necessidades da nossa igreja? Deixar de olhar só para o peso que você carrega, deixar de sentir só aquilo que se passa na sua vida, mas tornar-se sensível à dor do outro, à presença da comunidade que caminha com você, essa distribuição de forças, do peso. Isso torna mais fácil você seguir ao longo da sua vida, sendo glorificado, sendo glorificada. Segundo os rabinos, segundo o pensamento dos judeus, a glória é um dos aspectos da presença de Deus. Para a presença, eles usam o termo Shekinah. Enquanto nós líamos o Apocalipse, eu me atentava para o fato de que não é citado de modo tão direto o termo glória, como se faz no Evangelho, mas se fala da presença, da morada de Deus no meio dos homens. Eu ouvi uma forte voz que dizia: esta é a morada, a presença, a Shekinah de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles e enxugará toda lágrima. A morte não existirá, o luto acabará, não haverá nem dor. Tudo que era velho passou, tudo que era antigo acabou. A novidade é apresentada como a esposa enfeitada para o seu marido, e a grande proclamação: eis que faço novas todas as coisas. O mar, que é símbolo do tumulto, o mar, que é símbolo da perturbação e da inconstância, o mar, que é símbolo de todo o sofrimento e angústia que passamos ao longo da vida, o mar já não existe mais, porque a Shekinah, a presença de Deus que manifesta quem Ele é, e Ele é cheio de bondade, de amor, de carinho, de compaixão, Ele é pesado,
a presença de Deus que mostra tudo o que Ele é, a sua dignidade, grandeza e bondade, a Shekinah de Deus que manifesta a sua glória, nos ajudará a carregar os nossos pesos e tornar leve o que é pesado quando carregado longe de Deus. Você sente em demasia o peso do seu sofrimento agora, porque talvez está vivendo longe da presença de Deus, que tira todo o choro, toda dor, que faz desaparecer a inconstância, nos dando uma novidade de vida, tornando novas todas as coisas, fazendo aparecer diante dos olhos daqueles que tramaram contra nós, fazendo aparecer diante dos olhos daqueles que juravam que era o nosso fim, uma vitória, um resultado inesperado. E quem achava que estaríamos tristes na pobreza, nos vê sorrindo quando falta tudo. E quem achava que nos viria acabado após aquele relacionamento, nos vê cheios de novas perspectivas e confiantes no futuro. Porque a presença de Deus, que traz o seu peso, e neste peso está contido a grandeza de seu amor e sua misericórdia. A presença de Deus nos glorificou também, fazendo com que todas as nossas provações nos tornassem pessoas novas, resplandecentes, alegres, felizes, apesar de tudo aquilo que para muitos era a nossa derrocada. O que parecia o fim era apenas o começo. Porque glória para nós não é só dizer que Deus é bonito e maravilhoso, que Deus é lindo. Glorificar a Deus não é só dizer coisas comoventes para ficarmos arrepiados enquanto bradamos glória, glória, glória. Não. Glória para nós é reconhecer um mistério durante um processo que passa do sofrimento à vitória final. Glória para nós é reconhecer a grandeza que está em suportar o peso daquilo que faz parte da nossa vida. E glorificar a Deus é reconhecer tudo o que Ele é. E reconhecer tudo o que Deus é conhecê-lo. E conhecer na Bíblia não é só guardar informações em nossa mente, não. Não é só adequar informações à nossa possibilidade de conhecimento, não. Conhecer na Bíblia é relacionar-se intimamente com a coisa. Não por acaso, na Sagrada Escritura se diz que quando o homem conhece a mulher, ela gera filhos e filhas. Conhecer é também relacionar-se intimamente, conjugalmente, de modo conjugal. Conhecer a grandeza de Deus é relacionar-se, mais que saber e dizer que Deus é isso e aquilo, é relacionar-se com a bondade dEle em nossa vida, entendendo que o meu sofrimento é permitido por Deus porque vai fazer bem para mim, que a provação que eu estou passando foi permitida por Deus porque vai me ensinar a ser melhor, que a situação que Deus permitiu neste momento na minha vida não será a causa da minha morte,
não será o fim trágico da minha vida, mas é oportunidade de glorificação. É tudo isso que está por trás dessas palavras de Jesus, após a saída do traidor. Quando sai o traidor e tudo parece perdido, não é o fim, é o começo da minha glorificação, é o começo da minha vitória. Portanto, amai-vos, não deixem de amar, não chute o pau da barraca, não dê por terminado, não. O sofrimento, a dificuldade, a provação começou, não é o fim, é o começo. Então ame como Jesus amou, continue agindo, continue fazendo, continue buscando, não fique parado, porque se você ficar parado, você cai na depressão. Se você ficar parado, você vai se afastar da sua comunidade. Se você ficar parado, você não vai ao encontro do que é novo, e Deus fará nova todas as coisas. Parada, até mesmo a água apodrece. Até água parada apodrece. Que o dinamismo da nossa vida cristã nos torne cada vez mais confiantes na certeza de que tudo o que você está passando, tudo o que estamos passando, já é o começo da sua glorificação e vitória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,